Boa noite para você, bem-vindos ao Band Cidade desta sexta-feira, o famoso sextou, né? Hoje, 11 de dezembro, na tela imagens ao vivo de São José dos Campos, faz 21 graus na cidade neste momento. Confira agora os destaques desta edição. Governo do Estado limita horário para a venda de bebidas alcoólicas no comércio para evitar aglomerações. Jovens são novo foco de contágio do coronavírus. 11 dias depois, Prefeitura de Taubaté se posiciona oficialmente sobre qual fase do Plano São Paulo a cidade segue atualmente. Decreto municipal não vai ser publicado e comerciantes devem seguir determinações do Estado, diz município. E ainda os desafios dos artistas na pandemia. Circo em Taubaté sofre com a falta de espectadores. O Band Cidade já está no ar ao vivo na TV e também nos canais digitais da TV Band Vale. Hoje o governo do estado anunciou novas medidas para o enfrentamento do coronavírus. O funcionamento de bares, restaurantes, conveniências, comércio de rua e shoppings foi alterado. Informações com a Sandra Riva. O novo decreto do estado reduz o horário de funcionamento de bares que, a partir de amanhã, vão ser obrigados a fechar as portas às 8 horas da noite. Restaurantes e conveniências podem funcionar até às 10 horas da noite, mas precisa suspender a venda de bebidas alcoólicas a partir das 8 da noite, tanto para o consumo no local quanto para a viagem. Já o comércio em geral e os shoppings tiveram o expediente ampliado e podem funcionar 12 horas por dia, com o limite de funcionamento até às 10 horas da noite, o que vai permitir diluir o público ao longo do dia. Em todos os setores, os estabelecimentos precisam respeitar o limite de 40% na ocupação. Segundo o governo, as medidas pretendem evitar aglomerações neste período de vendas de fim de ano. O Estado ainda promoverá apoio quanto à ampliação da fiscalização com mais de 1.000 agentes, especialmente nas mais de 100 municipalidades em que tem uma densidade demográfica superior a 70 mil habitantes. São essas medidas que, iniciadas a partir da 0 hora do dia 12, portanto, a partir de amanhã, e terão a duração de 30 dias prorrogáveis, seguindo os índices da pandemia. Os mais recentes dados do coronavírus no estado mostram que os adultos jovens são o novo foco da doença. Pessoas com idade entre 35 anos estão entre a maioria dos infectados. Os jovens com idade entre 20 e 39 anos já representam 40% dos novos pacientes confirmados com Covid e representam 3,6% das mortes. Sandra Riva, para o Band Cidade. Segundo a ACI, Associação Comercial e Industrial de São José dos Campos, a mudança de horário é positiva para o comércio, que vai permitir a continuidade das vendas e evitar aglomerações nas ruas com os consumidores diluídos em vários horários ao longo do dia. O setor disse ainda que essa pode ser uma oportunidade de amenizar os prejuízos da categoria. Só hoje, após o anúncio do governo do estado, é que a Prefeitura de Taubaté se posicionou sobre as determinações que o comércio da cidade deve seguir. Foram 11 dias de incertezas, até mesmo para a CIT, a Associação Comercial e Industrial da cidade, que solicitou explicações da Prefeitura sobre um decreto municipal da fase amarela, mas seguiu calado nas últimas semanas. No centro de Taubaté, as aglomerações têm sido inevitáveis. A proximidade do Natal faz com que o comércio de rua fique lotado, mesmo em meio à possibilidade de uma segunda onda do coronavírus. O movimento também era reflexo da falta de orientação da Prefeitura com relação às alterações determinadas pelo governo do estado, que deu um passo para trás nas medidas de flexibilização e voltou para a fase amarela. Na minha opinião, eu acho que tem pessoas que estão se prevenindo e outras que não estão nem ligando, não passa álcool em gel na mão, nem anda de máscara. Mas acho que tem muita gente que não pensa no próximo. Embora seja um pouco perigoso, mas a gente quer comemorar, né? Só que como a gente tem que vir para
comprar os presentes das crianças, pelo menos, daí não tem como. A gente vem, compra e tenta se precaver da melhor forma, como usando máscara, utilizando o gel que tem nas lojas. Só nesta sexta-feira, 2 semanas depois do anúncio do governo de São Paulo para o retrocesso do estado para a fase amarela, a Prefeitura de Taubaté comunicou oficialmente que a Prefeitura segue a determinação das autoridades paulistas e que não vai publicar um decreto municipal com as alterações, como fez anteriormente nas mudanças do Plano São Paulo. Neste caso, os empresários precisam seguir a atualização do decreto estadual. Até então, essa indefinição e a falta de um posicionamento do município gerava dúvidas até mesmo entre os representantes da CIT, a Associação Comercial e Industrial da cidade. É que sem um posicionamento oficial, muita gente ficou com a sensação de que poderia seguir as regras da fase verde, que são menos restritivas. Já no dia 1º de dezembro, um dia depois da divulgação pelo governo do estado da mudança da nossa região para a fase amarela, a Associação Comercial de Taubaté enviou um ofício para a Prefeitura pedindo esclarecimentos quanto à abertura do comércio. Infelizmente, até hoje, nós não tivemos esse ofício respondido. Isso causa bastante dúvida em que fase exatamente a cidade de Taubaté está. Até então, como nós entendemos que o decreto vigente é o decreto da fase verde, nós estávamos orientando os nossos associados e o comércio em geral para que pudessem abrir conforme as regras da fase verde. A partir de ontem, que nós tivemos uma informação extraoficial que a Vigilância Sanitária em Taubaté ela estava usando os parâmetros da fase amarela na sua fiscalização, então nós reformulamos a nossa orientação e passamos a orientar todo o comércio que sigam as determinações da fase amarela. Com o anúncio desta sexta-feira do governo do estado, a circulação de consumidores no comércio de rua e nos shoppings deve ser mais diluída em diferentes horários. Hoje, Taubaté já contabiliza cerca de 9 mil casos de coronavírus e beira as 200 mortes pela doença. Nas últimas semanas, a taxa de ocupação dos leitos de UTI tem variado entre 50% e 60%. Por isso, este pneumologista alerta que não é hora de baixar a guarda e sim redobrar os cuidados. Eu sei que todo mundo tem vontade de comprar aquele presente para comemorar no final do ano, mas tenha cautela. Se for sair de casa, continue usando máscara. Aquela regra de distanciamento social é muito importante, ainda mais nesse momento que tem muita gente na rua. Então, se for sair, saia mínimo possível. Então, hoje, 11 dias depois, para conhecimento de você de casa, o nosso público, a Prefeitura diz: estamos finalmente, oficialmente na fase amarela. O promotor de justiça da área da saúde pública de Taubaté também entrou no caso. Hoje, o promotor Darlan Dalton Marques entrou em contato com a Secretaria de Saúde do município solicitando informações sobre a situação da cidade. Em resposta, o secretário de Saúde, João Ebran, comunicou que o município vai cumprir as determinações do estado. Sexta-feira sempre é promessa de movimento acima da média nas principais rodovias que cortam a nossa região com a chegada do fim de semana, né? Quem traz as informações para a gente é o Beto Gomes, direto do estúdio da Rádio Band Vale FM em São José dos Campos. Oi, Beto, boa noite para você. Motorista já enfrenta dificuldade em algum ponto, ou melhor, em alguns pontos da nossa região? Boa noite. Boa noite, Otávio. Boa noite a todos que acompanham a Band. Já sim, vários pontos, principalmente na passagem ali no trecho de Guarulhos, tanto da Dutra como do corredor Carvalho Pinto Ayrton Senna, sentido interior. O trânsito é bem complicado, assim como na região Vale Paraibana. Entre São José e Taubaté é o pior momento para o motorista agora, ainda em se falando da rodovia Presidente Dutra. Em Taubaté, ali na altura do quilômetro 100, divisa com Pinda, já há dificuldade para quem vai sentido São Paulo. Sentido contrário, mesma coisa. Trecho de serra da rodovia dos Tamoios e Oswaldo Cruz, aquele cuidado redobrado, porque tem chuva, pista molhada e escorregadia. Na Tamoios já funciona a operação descida, que é uma faixa a mais para quem desce e apenas uma para quem sobe. Isso já vem causando até algumas reclamações dos usuários. E por falar em onda de Covid, aumentando dessa preocupação em tempo de festas, é bom ficar atento você que pensa em ir para Ilhabela, porque a partir de sábado às 6 horas da manhã, a Prefeitura já muda ali o controle de acesso. Já haverá medição de temperatura antes do embarque, controle no limite de
pessoas na tenda de embarque e a marcação de espaçamento ali dentro das balsas. Isso é por causa da preocupação com o aumento significativo desses casos confirmados de Covid lá no arquipélago. A Prefeitura de Ilhabela, então, anunciou todas essas novas ações de enfrentamento à Covid-19 para tentar conter a proliferação dessa doença. A partir das 6, portanto, de sábado, além das ações educativas que já existem, ainda terá também essas marcações de espaçamento dentro da ilha, medição de temperatura e outras fiscalizações dentro das empresas de ônibus também. Responsáveis pelo transporte coletivo, a empresa Fênix, vai observar a capacidade máxima total de passageiros sentados e também a higienização desses ônibus após cada viagem. Nessas novas ações, o morador de Ilhabela terá prioridade no embarque ali também. Ele vai ter, claro, vai ser preferencial ali na travessia de pedestres na balsa. A equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico lá do Turismo está notificando as empresas de excursões turísticas que eles conseguiram contactar a respeito desse novo procedimento. São empresas que fazem as excursões por meio de São Sebastião e fazem o embarque de pedestres ali na balsa. Então, tudo isso é para tentar conter essa nova onda que veio forte e muito preocupante da Covid-19. Otávio. Valeu pelas informações, Beto. Boa noite, bom fim de semana. Depois do intervalo, a gente fala de uma preocupação durante este período de festas de fim de ano, as viagens clandestinas. Muita gente embarca em ônibus irregulares devido ao baixo preço das passagens. Imagens ao vivo agora de Caraguatatuba, no litoral norte. Hora certa para você, 7h01. Continue com a gente. Até já.